colocar em prática tudo o que ele nos ensinou, amém? Amém. Tendo as mãos estendo as mãos, amém? Glória a Deus. Santo Pai Celeste, Sim, Jesus. nós apresentamos o teu servo a ti. Sim, meu Deus. Sai querido, Pai querido. Aleluia. Trazer a tua preciosa palavra, Pai querido, para saciarmos nossa fome, nossa Sim, meu sede Deus. de ti, Pai querido. Senhor, usá-lo poderosamente. Oh, glória a Pai, que Deus. Senhor venha mandar o alimento dos céus, Sim, Pai meu querido, Deus. para a tua amada igreja, para o teu rebanho. Em Sim, nome meu do Senhor Jesus. Venha capacitá-lo. Aleluia. Poderosamente. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Aleluia. É tão gostoso, né? Parece que tinha um coral de anjos cantando ali. Eu senti o desejo, eu acho que é o desejo de Deus, de dizer para os irmãos, né? Como se fosse Deus: eu estou me agradando do louvor neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Se continuar assim, não vai haver limite para aquilo que vou fazer neste lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus está feliz. Eu sinto no meu espírito que Ele está feliz com o que está ocorrendo aqui. É uma pena, né? Que as pessoas não estão vendo, não estão percebendo, mas graças a Deus, né? Que já está havendo um despertamento, né? A cada dia a gente vê mais pessoas chegando, né? E há de chegar mais ainda. Aleluia. Para adorarmos a Deus, porque grande obra Ele tem para fazer aqui neste lugar. Aleluia. Não é na eloquência, né, que Ele vai operar, mas é na humildade que Ele vai operar, né? Eu estou bastante feliz porque novamente estou aqui com a incumbência, né, da palavra de Deus. Isso me alegra muito, né? Eu sempre gostei desse trabalho e eu fico bastante feliz, né? Pela humildade dos pastores, né? De não querer carregar a carga sozinha, porque eu já frequentei vários lugares, né? Que era só o dirigente, mais ninguém, né? Ninguém tinha oportunidade. Então fica difícil, né? Mas aqui Deus tem operado por causa da humildade dos pastores, né? De confiar em nós para ajudar. Eu estava pensando sobre isso, né? Moisés, ele tentou levar a carga sozinho. Deus tirou e falou para ele: você vai colocar esse povo lá na terra que eu prometi, né? E ele disse: então é comigo mesmo, eu vou sozinho. Mas de repente ele começou a ver o peso que era a carga de levar aquele povo. Ele começou a ver a murmuração, a reclamação daquele povo, e ele disse para Deus assim: como é que eu vou aguentar esse povo? Eu não pari esse povo para me levar eles sozinho nesse deserto, com todas essas reclamações, né? E Deus disse para ele: vou separar para você 70 ajudantes para você. Aleluia. Aí a carga começou a ficar leve. Quando nós repartimos a carga, é muito mais fácil da gente carregar ela, né? Então é isso que Deus se agrada, né? Quando as pessoas não se acham só elas o dono de tudo, né? E que repartem as tarefas e Deus abençoa. Então, nesta noite eu quero ler com os irmãos no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, do verso 1 em diante, né? Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1
em diante, né? Aleluia. Diz a palavra de Deus assim, né? E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e elas o enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e os teus filhos, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, grande, Senhor, é o mistério de o Senhor estar presente juntamente conosco. Nós podemos sentir aqui, Pai, tão próximo de Ti, Senhor. Ó Deus, nós Te agradecemos porque nós não merecemos, ó Pai. Nós vivemos neste mundo conturbado, com tantas coisas acontecendo, ó Deus, mas o Senhor ama o Teu povo, e aonde estiver alguém conclamando a Tua palavra, o Senhor está. Eu Te agradeço pela Tua presença, por tudo que o Senhor tem feito desde o início deste culto, Senhor. Deus, eu Te agradeço porque o nosso louvor, eu tenho certeza que subiu como incenso, como aroma, como cheiro suave até as Tuas narinas nesta noite, e o Senhor se alegrou, Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a Tua igreja hoje está forte, Deus. Eu posso declarar isso que eu sinto na minha alma, Deus, que o Senhor se alegrou com aquilo que foi entregue aí no Teu altar. E agora, Deus, envia do céu a Tua santa palavra, Deus, para aquecer os nossos corações, ó Deus, para animar nós nesta caminhada tão difícil que nós vivemos, ó Pai. Que o Senhor estenda as Tuas mãos e use o Teu servo nesta noite, ó Pai, com a Tua palavra. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu nunca pensei nisso, mas eu vinha vindo hoje de caminho para cá e vinha pensando sobre reis, né? Tem até 2 livros aqui, chamado o primeiro livro de reis e o segundo livro de reis. E o que eles narram esses livros aqui? A trajetória daqueles reis que existiu no tempo do povo de Israel, né? Então, ali houve reis temente a Deus e houve reis que não valia nada, né? Que só fazia coisa errada, mas nem por isso Deus deixou de atender a necessidade do povo, nem por isso Deus deixou o povo sem uma palavra. Deus nunca deixou o povo sem um profeta para guiar o povo em meio a todas essas coisas. E aqui nesse livro, aqui nesse que eu estou lendo aqui, no tempo do profeta Eliseu, aqui pelo que eu entendo, tinha um rei muito ruim aqui. Era tão ruim que ele mandou até cortar a cabeça de Eliseu. Ele pediu para alguém que fosse cortar a cabeça de Eliseu, de tão ruim que ele era. Mas Deus estava presente no meio do povo. Por isso eu quero dizer aqui nesta noite, que neste lugar aqui é abençoado, porque onde tiver povo clamando, onde tiver povo que tem temor de Deus, o Espírito de Deus estará dirigindo o seu povo.
Eu sinto na minha alma que Deus está fazendo obra extraordinária e vai fazer obras maiores ainda, porque existe um povo que teme o seu nome aqui neste bairro. Aleluia, aleluia. Então, às vezes, né, a situação nossa, ela às vezes nos desespera e a gente até chega a perguntar: o que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo que as coisas estão dando errado na nossa vida? Será que Deus está vendo? Eu digo para você que nada escapa aos olhos de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem a terra procurando todos os seus fiéis. Aleluia! Quando a pessoa é fiel a Deus, pode ficar sossegado, que ainda que venha a luta, a tribulação, mas Deus não retira a sua bondade. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu já disse aqui outro dia que Deus, a sua palavra diz que Deus não é o homem para que fale e se arrependa, e nem o filho do homem para mentir, de jeito nenhum. Ele está sendo o que ele falou lá no começo, ele até hoje ele continua cumprindo na nossa vida. Então, às vezes, né, como nesse tempo presente que nós estamos vivendo, tivemos um final de ano com as eleições e a gente batalhou, orou, né? E a gente queria que fosse do nosso jeito, e nós estamos buscando, e a igreja buscando, e o povo buscando, né? Não aconteceu aquilo que nós queríamos, mas nem por isso Deus deixou o controle do Brasil. Deus está no controle do Brasil, Deus está no controle das nossas vidas, Deus está no controle da sua vida. Aleluia, aleluia. Então por isso eu vim pensando isso no caminho. Foi um tempo difícil que o povo estava vivendo, mas ali tinha um profeta, mas ali tinha pessoas que temiam a Deus. Então na hora da necessidade, Deus estava lá para estender a mão e para suprir a necessidade. Eu não sei qual a necessidade que você tem, se é grande ou se é pequena, mas para Deus não importa. Ele está na direção e Ele vai resolver a sua situação. Aleluia, louvado seja Deus. A gente viu aqui, né? É uma história bastante conhecida, é muito pregado sobre isso. É quase sempre a gente está ouvindo falar desse acontecimento. Por quê? Porque ele serve para nos orientar de como nós devemos se posicionar diante de Deus, sem se desesperar com a situação. A gente viu aqui que uma mulher, diz a Bíblia aqui, ela era mulher dos filhos do filho dos profetas, e ela chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Essa é a receita que nós estamos sempre propagando, né? Salomão, ele escreveu que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quando você teme a Deus, você não entra em enrascada, não, porque você teme a Deus. Ele te dá sabedoria para você conduzir a sua vida, para você conduzir a vida da sua família, para você se conduzir lá onde você mora, dentro da sociedade, até diante dos reis, dos grandes. Ele disse: não temas quando você tiver que deparar com alguém muito grande. Não tema, não precisa pensar o que você vai falar, porque naquela hora o Espírito Santo falará por ti. Aleluia. Eu lembrei aqui, a gente vai falando e vai lembrando, a gente não vai marcando em casa o que vai falar, mas Deus vai dando aqui. Eu lembrei de um caso há muitos anos atrás. A minha filha era de menor e contrataram ela para trabalhar numa firma aí, e ela foi trabalhar, e ali eles
trabalhava com venda, eles mexiam com bastante dinheiro, e eles pegaram um dia e disse para minha filha: vai depositar esse dinheiro, uma criança, acho que ela tinha 14, 15 anos, vai depositar esse dinheiro. Naquela época era bastante dinheiro, R$2.000, e ela foi com esse dinheiro e chegou lá dentro, a filha estava muito grande. Ela falou: eu vou sair para fora, vou telefonar para eles, ver se eu fico aqui ou não. Quando ela sai, ela foi assaltada. Ela foi assaltada por duas mulheres, né? E aí ficou toda aquela confusão, e eles querendo culpar ela, que ela tinha roubado o dinheiro, né? Que ela tinha roubado, que ela tinha chamado, até ela tinha um namoradinho, ela chamou ele e roubou o dinheiro, né? E aí me chamaram lá, e acusando ela, vão acusando, e eles disseram, eu disse para ela: mas ela é uma criança, como que vocês vão querer acusar uma criança? Isso aí, a responsabilidade é de vocês que são grandes, né? E ele disse: como que é ela uma criança? Por que ela não chamou eu, ou chamou o outro? Ela foi chamar a mãe dela. Deus me deu naquela hora a palavra, eu disse: aí está a prova de que é uma criança. Quem é que a criança chama primeiro? É Deus que faz essas coisas, né? Depois, passado um tempo, eu fiquei sabendo, aquele patrão disse: aquele homem é muito inteligente. Mas não foi, eu não sabia nada, mas Deus deu na hora, né? Falei para ele: quem é que a criança chama primeiro? A prova está aí, né? Foi quase que nem o Salomão querendo dividir as duas crianças, né? Então Deus, Ele dá a palavra na hora certa, né? Às vezes você está embaraçado com um negócio, mas de repente vem uma coisa que a gente não sabe de onde vem, e a gente fala aquilo, e aquilo acaba sucedendo bem para a nossa vida, né? Então fica tranquilo, não tenha medo aonde você estiver, né? Levanta a cabeça, não tenha medo se não tiver nenhum, né? Vamos falar, um crente lá no meio, não tenha medo, levanta a cabeça, né? Uma vez eu estava viajando de trem assim, aquela barulheira, aquele trem era lotado, que você não tinha nem lugar para pôr o pé naquela época, né? E ali dentro eu sentia assim: nossa, eu aqui, Deus está comigo, que Deus está comigo. E é isso que nós devemos, né? Sempre estar com a nossa mente em Deus, porque se precisar, Ele vai ajudar, né? Isso eu contei uma delas, né? Mas tem várias que Deus faz, e eu sei que já tem feito na vida dos irmãos, né? A pessoa fiel, Deus cumpre, né? Fiel. Então, essa mulher aqui, disse: o teu servo, disse para ele: o teu servo, meu marido morreu, mas você sabe que ele temia o Senhor. Então a gente tem que ter um crédito, né, para chegar diante de Deus, né? E esse homem aqui tinha um crédito, e ele morreu numa situação difícil, pelo que a gente entende aqui, né? Porque olha o que a leitura diz, né? Tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Aqui a gente entende que ele morreu endividado, mas aqui a gente vê o cumprimento da palavra, lá do livro de Êxodo, no capítulo 20, né? Quando ele diz que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, mas ele usa de bondade e misericórdia com aqueles que amam e obedecem o seu nome até 1000 gerações. Aleluia! Então, tudo que nós estamos fazendo aqui está registrado no céu, está guardado no céu. Amanhã, se nós tiver deixar uma situação que nossos filhos passarem, Deus vai intervir na vida dos nossos filhos por causa do nosso temor que nós tivemos a Deus. Então isso é importante, o temor a Deus, porque aí Deus vai ajudar os nossos filhos também. Aleluia, aleluia. E naquela época, quando a pessoa ficava devendo e não tinha com o que pagar
A lei da época era que eles iam lá e pegavam os filhos, né? Para ir trabalhar de escravo para aquela pessoa que estavam devendo para ele. E assim aconteceu. Eles estavam lá, eu não sei quantas vezes que eles foram e bateram a porta dizendo: nós vamos levar os seus filhos. Aleluia. Talvez o traficante bate a porta e diz: vou levar o seu filho. Mas você tem a Deus, Ele não leva. Ele não leva seus filhos para a droga, porque você teme ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E Eliseu, profeta daquela época, a gente comentou aqui outro dia na campanha, né? Que ele era um homem determinado, e ele sabia o que ele queria, e ele teve uma luta, ele travou uma luta até receber a bênção. Os irmãos viram aqui o caminho que ele seguiu. Ele não desistiu, e quando chegou no final, a Bíblia diz que Elias perguntou para ele: o que é que você quer que eu te faça? Ele disse: eu quero que o Senhor que você me dê porção dobrada do teu espírito. E ele alcançou isso, né? Segundo as pessoas que separam aqui, estudam essa parte, né? Elias fez uma quantidade de milagres, e Eliseu fez o dobro. E aqui está um deles, um milagre extraordinário, né? Porque nessa hora de aflição, a coisa já estava difícil, devendo, ainda vai tirar a coisa que mais a mãe ama, que é os filhos, para levar embora, para trabalhar de escravo. E trabalhar de escravo a gente sabe que não é com carinho que o patrão trata, né? Trata de qualquer maneira. O coração daquela mãe estava muito dolorido, eu acredito assim, mas ela confiava. Ela não confiou nela também, né? Ela confiou mais no marido, porque ela via a ação do marido, né? Porque o marido é o provedor da casa, é ele que leva o sustento para casa, né? Então, quando perdeu, ela ficou sem saber o que fazia, mas ela sabia muito bem o que fazer, porque ela buscou a Deus. Aleluia. E ela buscou a Deus intensamente. E Eliseu pergunta para ela: o que é que você tem na sua casa? E a situação era tão feia que ela diz: a tua serva não tem nada. Ela não tem nada, a não ser, né, uma botija com um pouquinho de azeite lá no fundo. É a única coisa que eu tenho. Aleluia. Aleluia. Se você tiver um pouquinho para oferecer para Deus, Ele vai multiplicar. Eu disse esses dias aqui que nós temos que procurar ser cheio do Espírito. Se nós deixar o nosso coração para Deus trabalhar, Ele vai encher nós do seu Espírito de uma maneira tão grande que nós vamos pular, nós vamos gritar de alegria. Então, se você tiver um pouquinho, ofereça a Deus. Aleluia. Se você tiver um pouquinho hoje do Espírito de Deus, Ele vai aumentar esse Espírito dentro de ti. Aleluia. Jesus disse para aquela mulher: se você soubesse quem é que fala, quem é que te pede água, quem é que fala contigo, você pediria e Ele te daria água viva que salta para a vida eterna. Ele cantará oh, glória a Deus. Aleluia. O que é que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite, eu só tenho uma botija e um pouquinho de azeite é o suficiente para Deus operar. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, né? Antigamente Deus sempre operou. Lá no deserto o maná nunca faltou. Aleluia. Deus está sempre operando, né? No Salmo 64 a Bíblia diz:
o ouvido não ouviu, os olhos não viu, um Deus que trabalha com aqueles que nele espera. Se você está esperando em Deus, Deus está trabalhando por você. Aleluia, aleluia. Não é o presidente, não é ninguém que vai cuidar da nossa vida, a nossa vida cuida a Deus da nossa vida. Aleluia. Não temas, não temas. Ele disse, Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque ao meu Pai vos agradou lhe dar o reino. Sabe que você vai possuir o reino de Deus? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então Eliseu disse para aquela mulher, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Aleluia, aleluia. Deus tem uma bênção grande para você, meu irmão. Deus tem uma bênção grande nesta noite para quem está aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Ele vai encher a sua despensa. Aleluia, aleluia. Ele vai mudar a situação. Deus muda o cativeiro. Aleluia. Hoje ainda estava lendo a história de José, ontem, né? Quando Deus mudou o cativeiro dele, ele estava lá preso. Ele esperava naquela pessoa que ele deu a revelação do sonho. E a Bíblia diz que aquela pessoa foi embora, saiu conforme Deus tinha revelado para José, e diz que ele esqueceu de José lá. Aleluia. Ele esqueceu, mas Deus não esqueceu. Aleluia. Deus não esquece, de maneira nenhuma ele não esquece. Aleluia. Ele estava está sempre olhando. José estava lá, esperando naquele copeiro, né? E o copeiro não falou nada para o rei. Mas no determinado momento, ele contou para o rei, ele lembrou de José. Deus fez ele lembrar. Ele contou e falou para o rei. E a Bíblia diz, eu acho tão bonito essa história, né? Diz que José estava lá, estava barbudo, bem sujo. A Bíblia diz, José se barbeou. Aleluia, aleluia. Mudou a aparência. Ele saiu que no cativeiro tem a roupa própria para ficar lá. Eu creio que botaram uma roupa bem bonita, aleluia, e levaram José até a presença do rei, porque Deus não esqueceu dele, como ele não esquece de você. Aleluia. Aleluia, aleluia. E ele disse então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aleluia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ele trazia os vasos, e ela os enchia. Aleluia, aleluia. Aqui, né, a turma faz uma analogia, e até é bom, né, que você, onde você mora, a sua vizinhança, você tem que ter um bom relacionamento com eles, que na hora que você precisar, eles vão te ajudar. Olha, eu lembrei de outra coisa aqui, outro caso interessante, que Deus está sempre no controle, né? Um pouquinho antes da minha esposa falecer, eu tinha comprado um carro zero, e ela acabou, o cara bateu no carro, perdeu o carro, não tinha seguro, nós ficamos sem nada. E a gente mora no sítio, sem carro é difícil, né? E hoje eu estava passando por aqui e eu vi um Fusca, né? E eu lembrei da história, nós não tinha nada. Uma pessoa, ele nem é convertido, ele foi lá em casa de São Antônio, eu tenho esse Fusca aqui, o senhor pode usar ele, até o senhor comprar outro. Então a providência de Deus, ela não falha, coisa bonita acontece na vida da gente. Aleluia. Se você não viu ainda, você vai começar a ver. A partir de hoje você vai começar a ver coisas extraordinárias
extraordinária na sua vida. É por isso que eu amo esse Deus, eu amo a palavra, eu amo a pregação, porque eu tenho vivido a graça de Deus na minha vida. E Ele me faz lembrar dessas coisas, né? Ele me faz lembrar daquilo que Ele tem feito, né? Aleluia, louvado seja Deus. Por quê? A gente tem uma boa comunicação com os vizinhos. Isso aconteceu comigo, né? Então aqueles meninos saíram, não sei se era menino ou moço, como que era, né? Sei que eram os filhos. E eles, quanto eles puderam trazer, eles trouxeram de vaso. E chegando lá, ela partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, trazia os vasos e o enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aleluia. Enquanto tiver vaso, o azeite vai se aumentando. O vaso hoje aqui é o nosso coração. O azeite aqui hoje é o Espírito Santo de Deus, querendo invadir a tua alma, querendo invadir o teu coração, para você andar pisando nas nuvens. Eu sei que quando eu sair daqui, eu vou sair daqui não como que andando de carro, mas como que voando, porque a presença de Deus é grande, e é isso que vai começar a acontecer na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Os filhos não foram levados embora, a conta foi paga, mas não foi só com isso que foi paga, né? Ainda teve de sobra para o resto da vida, que nós entendemos aqui, né? Vivei do resto, né? Ela teve aquilo para sempre, a provisão de Deus. Aleluia. Deus está provendo para você nesta noite. Aleluia. O nosso Deus é o Deus provedor, né? Aleluia. Feche os seus olhos, fique de pé. Oh, abre seu coração nesse momento. Vai dando vazão ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vai dando vazão ao Espírito Santo de Deus neste momento. Aleluia. Deus está provendo na sua vida. O que é que você quer? Peça para Deus. Ele disse para aquele cego, ele sabia que o homem estava cego e precisava da cura da vista, mas ele disse: o que é que você quer que eu te faça? E o cego disse: eu quero ver. Na mesma hora ele enxergou. Fala para Deus o que você quer agora, que Deus pode fazer agora. Oh Deus poderoso, Deus amado, Deus provedor, nós estamos aqui, Senhor. A alegria da nossa alma é grande nesta noite. O teu povo está alegre, Senhor, com aquilo que o Senhor tem determinado, que o Senhor tem apresentado aqui neste lugar, ó Deus. Bem pequeno aos olhos do povo, mas aos teus olhos é um grande este lugar, porque aqui, Pai, saem os louvores que te agradam, Pai. Aleluia, bendito é o teu nome. Às vezes ficamos preocupados, poderia ter mais gente que toca, mas Deus está dizendo: eu estou contente com o que tem, eu estou contente com aquilo que está ocorrendo. Aleluia, aleluia. Não te preocupe se falta, eu vou prover. Aleluia, se tem fome, eu vou prover. Acate uma caixa da neve, andei aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia.
Agora você aplaude o Senhor, glorifica o nome dele. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus abençoe os irmãos, podeis assentar. Palavra o pastor.